Audiocast Celeste, Episódio 1. Texto de Sandra Mara Celeste, Carta aberta a um Brasil que esqueceu de olhar para trás. Publicado em 14 de outubro de 2025. Carta aberta a um Brasil que esqueceu de olhar para trás. Para você que luta e acorda cedo, que tem o justo orgulho do seu caminho e que, por vezes, olha com desconfiança para os projetos de amparo a quem ficou para trás, esta carta é um convite para uma pausa, uma reflexão. Como estrategista de negócios criativos, percebo que muitos debates que paralisam o nosso país nascem de uma incompreensão sobre como o valor é criado e distribuído. Por isso, me sinto chamada a esta reflexão. Nela não há a intenção de apontar dedos, mas sim de abrir uma janela para o passado, para que possamos, juntos, entender as raízes de um sentimento que hoje nos divide. Você já se perguntou por que a mão estendida a um compatriota necessitado lhe causa incômodo? Por que a distribuição de uma cesta básica ou programa que garante um teto a uma família parecem um desperdício do dinheiro dos seus impostos, suados e honestamente pago? Permita-me, com o devido respeito, evocar a memória dos nossos antepassados. Muitos de nós brasileiros carregamos em nossas árvores genealógicas as histórias de corajosos europeus que, entre o final do século XIX e o início do século XX, atravessaram o oceano em busca de uma promessa. Fugiam da fome, da miséria e da falta de perspectiva em suas terras natais. E o que encontraram aqui? Encontraram um Brasil que os queria, que os via como a força motriz para um novo tempo. O governo brasileiro da época não apenas abriu as portas, mas também estendeu um tapete de incentivos. Financiou suas viagens, acolheu-os em hospedarias e, o mais crucial, subsidiou o acesso à terra, em um país onde a terra era e ainda é sinônimo de poder e riqueza. Seus avós e bisavós, em muitos casos, receberam do Estado solo fértil para fincar raízes, construir famílias e prosperar. Não há demérito algum nisso, pelo contrário, foi uma política de desenvolvimento que moldou a nação. Mas é um fato histórico que precisa ser lembrado. Aqueles que vieram para trabalhar não o fizeram sozinhos. Tiveram o amparo de um projeto de nação que, por seus próprios interesses e visões de mundo da época, escolheu a quem ajudar. E é aqui que o presente nos convoca a uma reflexão profunda, porque para alguns de nós, descendentes diretos dessa generosidade estatal, é tão difícil ver com bons olhos programas como Minha Casa Minha Vida. Por que não vibramos com a conquista da casa própria por uma família de baixa renda, sabendo o que a segurança de um lar representa para a saúde mental, para a dignidade e para a construção de um futuro? Será que o subsídio de ontem era mais justo do que o de hoje? Vivemos em um país que é uma potência agrícola, um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Nossos campos produzem em abundância, o clima nos favorece e a tecnologia impulsiona safras recordes. E, no entanto, a fome ainda é uma realidade que assombra milhões de lares. Por que a compaixão por quem tem fome é, por vezes, vista com desdém? Por que o ato de oferecer uma marmita a um morador de rua gera mais críticas do que a indiferença?
A mesma lógica se aplica à educação. Quando se fala em destinar mais verbas para a educação pública, para a pesquisa, para a formação de nossos jovens, surgem vozes que questionam o gasto. Mas como podemos chamar de gasto o investimento mais eficiente e transformador que uma nação pode fazer? A educação é a semente da inovação, da tecnologia de ponta, de serviços básicos de qualidades para todos. É o caminho para um futuro onde o Brasil não seja apenas um exportador de commodities, mas também de inteligência e soluções. E esse mesmo ruído crítico, essa mesma incompreensão, recai sobre a cultura, tantas vezes rotulada como um luxo supérfluo para poucos. Ignora-se que a economia criativa já representa cerca de 3,11% do nosso PIB. Isso segundo dados da Firjan, movimentando mais de 200 bilhões de reais anualmente e empregando milhões de brasileiros. Cada real investido, através de leis de incentivo, como a Lei Rouanet, retorna, em média, R$ 1,59 para a economia na forma de novos empregos, impostos e movimentação de uma cadeia produtiva que envolve mais de 60 setores, de acordo com os estudos da Fundação Getúlio Vargas. Pense no turismo de sua cidade ou estado. O que atrai o visitante, se não a nossa cultura? As festas populares, o artesanato local, a música que ecoa nas ruas, a culinária que encanta paladares. Fomentar a cultura não é financiar o lazer de alguns, é investir na identidade que nos torna únicos e em um motor econômico poderoso que gera renda e oportunidade para todos. A raiva e a desconfiança que hoje se voltam contra os programas de inclusão social nascem, muitas vezes, de um sentimento legítimo de sobrecarga, da sensação de que o Estado cobra muito e entrega pouco. E essa frustração é real, mas o alvo desse descontentamento está equivocado. O problema não está na mão estendida a quem precisa, mas em um sistema que historicamente privilegiou alguns em detrimento de outros. A Lei de Terras de 1850, por exemplo, ao proibir a aquisição de terras que não fosse pela compra, excluiu a população negra recém-liberta do acesso à propriedade, ao mesmo tempo em que o Estado incentivava e subsidiava a vinda de imigrantes europeus. Não podemos apagar o passado, mas podemos aprender com ele. Podemos honrar a luta e o trabalho de nossos antepassados, não esquecendo que eles também foram beneficiários de uma mão amiga. E, a partir dessa memória, podemos construir um presente mais justo e solidário. Que possamos olhar para o próximo não como um adversário na luta por recursos, mas como um compatriota que, por diferentes circunstâncias históricas e sociais, não teve o mesmo ponto de partida. Que a prosperidade de alguns não nos impeça de ver a necessidade de outros. E que a lembrança do acolhimento que nossos avós receberam nos inspire a construir um Brasil que acolhe todos os seus filhos. É com essa visão de um Brasil mais justo e criativo que trabalho todos os dias para que cada talento encontre seu caminho sustentável. Acredito que, ao fortalecer cada negócio, fortaleceremos o todo. Esse artigo dialoga com as ideias de grandes pensadores brasileiros contemporâneos. Se você deseja aprofundar a compreensão sobre as raízes históricas e sociais do nosso presente, recomendo as seguintes leituras: Gessé Souza, especialmente o livro A Elite do Atraso, o Ailton Krenak, com sua obra Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e Sueli Carneiro, com seus escritos sobre a dimensão racial da desigualdade no Brasil.
Este texto é de minha autoria e foi publicado no blog da Celeste em 14 de outubro de 2025. É isso aí. Obrigada por nos ouvir. A gente se encontra nos próximos episódios. Você ouviu o audiocast da Celeste, o espaço para quem busca ampliar a visão de negócios, inovar o formato de atuar no mercado e construir uma carreira próspera sem perder a alma criativa. Vamos juntos?